Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Tencourt, sou o diretor fundador da Escola Templo Aura Florescer. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2021 e o nosso tema de hoje é o Arcano 16 do Tarô Egípcio, a fragilidade. Então, por favor, alguns instantes para observar o gráfico da nossa conferência de hoje, a carta do Tarô. O Arcano 16 do Tarô Egípcio, a fragilidade. Com atenção, por favor, para as informações-chave para poder compreender esse arcano do Tarô. As informações-chave são destruição, agressividade, torre caída, cegueira espiritual, queda no abismo, luta entre cérebro e sexo, queda sexual, fragilidade, insegurança, indisciplina, fatalidade. A ação da justiça nos obriga a tomar consciência de nossos erros. Orgulho, egocentrismo, desordem emocional, ensinamentos a partir da severidade, incapacidade de efetuar mudanças, necessidade da severa vigilância sobre si mesmo. Iniciamos o estudo do Arcano 16 do Tarô Egípcio observando estes 5 pontos. Este símbolo representado por estes 5 pontos. Vamos observá-lo mais profundamente agora. Um instante de atenção ao gráfico. O 5 representa a nossa Mãe Divina. Nossa Mãe Divina é a nossa energia sexual, a energia que nos dá a vida. Esta é o pentagrama dentro de nós. Então, nós temos aqui o pentagrama, que é a viva representação em nós do nosso Deus interior, a nossa Mãe Divina. Esta energia sexual, ela é representada por este símbolo, o símbolo do pentagrama. O 5 também representa a justiça divina, que observa as nossas ações. Nós não estamos falando da justiça do mundo físico, estamos falando da justiça superior, a justiça divina, que observa silenciosamente todas as nossas ações. Existem 2 caminhos para a observação de si mesmo. Um deles é a autoobservação mecanizada, aonde existe fascínio, aonde observamos os defeitos que agem em nós sem nos corrigir. Esquecemos de nossa Mãe Divina. O resultado é o sofrimento pelas paixões, pelos desejos. Então aqui enquadra-se no caso daquela pessoa que observa em si mesmo que existem defeitos psicológicos, desejos, paixões em seu interior, erros, e apesar de perceber, ela não faz nenhum esforço para poder corrigir-se, para poder modificar a sua própria psique, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir e a sua forma de agir. Ela simplesmente observa
o que está acontecendo com ela, mas não existe nenhuma correção, não existe mudança. São aqueles casos das pessoas que vivem nas paixões, vivem nos erros, vivem nos vícios e inclusive fazem graça com isso. Gostam de fazer brincadeiras com seus próprios vícios, com seus próprios erros, e os alimentam, acham que isso é normal, faz parte da própria existência. Então, aceitando isso, a pessoa é consumida pelas paixões, aqui representado por esta figura de Sobek, que representa as paixões. Aí a pessoa cai em sofrimento. O outro caminho é a autoobservação consciente, onde observamos os defeitos que agem em nós e pedimos à nossa Mãe Divina interior: Mãe Divina, queime este defeito. Com esta petição sagrada, o defeito ele é removido da máquina humana e eliminado, fazendo com que a pessoa possa compreender gradualmente os malefícios do defeito psicológico que está sendo eliminado, para que a nossa atenção não flua mais para ele. Assim, ele perde alimento, deixando de existir. O que faz o defeito existir é a atenção dada a ele em nós. Então, aqui nós temos o caso da autoobservação consciente. A pessoa percebe a si mesmo e percebe que deve fazer algo, que deve se corrigir através do processo da morte psicológica. Ela lembra-se de sua própria Mãe Divina. Ao lembrar-se de sua Mãe Divina, o Deus interior, Deus em nós, ela pede: Mãe Divina, elimine este defeito. Ela percebe a necessidade de se transformar, a necessidade de corrigir situações em sua existência. Vou dar um exemplo bastante simples. Uma pessoa tem um problema com o seu irmão, uma família, 2 irmãos. Ele tem problema com o seu irmão vem a ele e ofende e o trata mal. E essa pessoa sempre reage com ira, sempre reage com raiva e nunca consegue se entender com o seu próprio irmão e sua própria família. Isso causa à pessoa paixões, desejos, sofrimentos e desentendimentos. A partir do momento que essa pessoa, deste exemplo, decide-se a se conhecer profundamente, ela observa a si mesma, ela observa as suas reações quando ela é ofendida pelo seu irmão. Neste exemplo que nós estamos estudando, ao perceber essas reações de ira, a pessoa pede: Mãe Divina, elimine esse defeito. Esta é uma súplica que é feita de uma forma bastante íntima, com um verbo silencioso. Ao pedir à Mãe Divina que elimine o defeito, a pessoa começa a se transformar, ela começa a se corrigir psicologicamente. Ou seja, ela não vai mais retrucar o seu irmão, não vai mais devolver com ira a ira que lhe foi dada pelo seu irmão. Ou seja, ela entra na ação da misericórdia, ela começa a viver a sua vida com misericórdia, com amor. Ela passa a viver a sua existência de forma superior. Esta é a correção psicológica. E a justiça divina, aqui representada pelo hierarca Anubis, vai observar e vai colocar o resultado de acordo com a ação que foi realizada. Para aqueles que não se observam de forma consciente, vão sofrer. Para aqueles que decidem fazer correções psicológicas, haverá sim misericórdia para qualquer erro que seja realizado. Vamos observar agora o próximo aspecto, este signo aqui acima, que representa o aspecto sinistro, o aspecto inferior de Mercúrio. Vamos observar dentro dele o aspecto inferior de Mercúrio. Um instante para atenção ao gráfico, por favor.
Este símbolo representa o resultado da ausência de correções psicológicas profundas. Quando uma pessoa não consegue corrigir-se, quando foge de seu trabalho psicológico, é colhida pelo infortúnio. É chamado esotericamente de entropia, ou seja, seu nível de expressão de seu ser nivela para baixo, junto com outras pessoas que estão presas a vícios, resultando, em alguns casos, em dificuldades financeiras. É o resultado da ausência de trabalho espiritual. Não há energia e não há consciência, porque a pessoa deixou o egoísmo e o desejo roubar estes valores. Vou dar um exemplo bastante simples. Uma pessoa é acolhida pelo vício da bebida alcoólica e, não querendo livrar-se desse vício da bebida alcoólica, ela resolve intensificar o vício. Ela não quer se corrigir, ela decide por não se corrigir. Ela quer alimentar esse vício. Então ela vai atrair para si pessoas que estão com esse vício mais arraigado e irá descer ainda mais. Irá frequentar bares cada vez piores, círculos de pessoas com um nível de expressão de ser cada vez mais baixos, e irá para o infortúnio, em alguns casos, para se transformar em um morador de rua, sem alimento e sem abrigo. E foi roubada a fortuna por sua inconsciência, e foi roubada a sua energia por seus vícios. Observamos agora o próximo signo, aqui à direita. É a letra O do alfabeto Rei dos Magos. Letra O do alfabeto Rei dos Magos. Vamos observar dentro desse signo para compreendê-lo melhor. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. É a ação favorável da lei, os atributos da consciência, a amizade, a irmandade, o símbolo do sol. Este é o símbolo do sol, aonde o círculo são os irmãos que irradiam o amor do Cristo em todas as direções. Então o círculo são os irmãos unidos em oração, é a irmandade. Somos amigos leais, fiéis, que estão sempre ao nosso lado. Irradiam o amor do Cristo em todas as direções. E o ponto central do símbolo do sol é aquele que luta pelos irmãos, para mantê-los unidos em nome dos valores do Cristo. Então nós percebemos aqui dois elementos: os irmãos unidos em oração, no centro do círculo, aquele que luta para unir os irmãos, para mantê-los em oração e em trabalho pelos valores do Cristo. Sendo que o valor máximo do Cristo é a transmutação da energia sexual, a semente do Cristo. O valor máximo do Cristo é o sêmen, é a sua semente, aonde o círculo representa a mulher. Agora nesse símbolo, o círculo representa o órgão feminino, a mulher. Este aspecto, a sua forma máxima, receptiva e gestadora de toda a criação. E o ponto representa o homem em seu órgão sexual, em sua forma máxima, ativa e fecundadora. Então vocês percebem aqui nesse símbolo o coito, a união da mulher, do homem, a união para criar, a união pura, porque
o sexo sagrado, ele é puro. A transmutação sexual é pura. Esta é a pureza do homem em união com sua esposa, sem o derrame do sêmen, sem jamais derramar suas energias sexuais. Este é o coito. Esta é a obra-prima da criação. A transmutação sexual representa o oposto do signo anterior. O signo anterior representava o infortúnio. Aqui não. Aqui nós temos a prosperidade das forças sexuais, a prosperidade do amor, da união do seu esposo com sua esposa, para formar luz. Quando homem e mulher se unem sexualmente, sem o derrame do sêmen, eles produzem energia, eles transmutam luz, eles difundem luz em todas as direções, luz e amor. Próximo signo. O raio. O raio é a ação da lei divina. Vamos observar o que pode nos ensinar o raio. Atenção ao gráfico, façam a leitura, por favor. Muito bem, é dito que o raio é a ação da lei divina. Em meio às trevas de nossos erros, pecados. Então, nesta imagem, toda a área escura representa a ausência de consciência. Aqueles momentos em que nós esquecemos de nós mesmos, que nós caímos na inconsciência dos vícios, dos erros, das paixões, da desatenção a si mesmo. As pessoas que vivem a sua existência sem se preocupar ou sem compreender a necessidade de agir com consciência e o resultado de suas ações. Então, toda essa área escura representa essa inconsciência. O raio, ele representa a ação da lei divina para trazer luz à nossa existência e impulsionar nossas correções psicológicas. Vamos pegar um exemplo para poder compreender bem essa situação. Um esposo vive com sua esposa, só que este homem e esta mulher vivem em inconsciência, vivem em vícios, vivem alimentando paixões, ira, cobiça, inveja e todo tipo de vícios. E começam a se desentender, e começam a se agredir verbalmente, até que um dia, em um ato de inconsciência, o homem, o esposo, comete o pecado de agredir sua esposa fisicamente. Aí ele é castigado pela lei divina. A lei divina vai interferir e mostrar o seu grande erro em agredir a sua esposa, em ferir aquela criatura que ele deveria amar. Aí a lei divina interfere e mostra, e esta pessoa vai sofrer as consequências no mundo físico do seu grave erro, do seu infortúnio e da sua inconsciência. É para isto que existe a ação da lei divina. Então, em muitos casos, nós lamentamos coisas que acontecem na vida de pessoas, só que nós não compreendemos o que aquela pessoa realizou em sua existência, o que ela fez com a sua atenção, a forma como ela agiu. Se ela agiu de forma reta, terá seus resultados. Se não soube agir com retidão, também terá os seus resultados. A lei divina, ela é um benefício para todo ser humano. Nós devemos refletir a respeito disso para compreender que o que acontece conosco é resultado da forma como nós vivemos a nossa existência. Nós percebemos através desta imagem, desta ação da lei divina, a necessidade de eliminar defeitos psicológicos em nosso interior.
para impedir a repetição de resultados desfavoráveis. Os resultados desfavoráveis são resultado dos nossos próprios erros. Atenção agora ao próximo signo, próxima imagem. Nós temos aqui o obelisco. Vamos observar dentro do obelisco para compreendê-lo melhor. Obelisco da Torre Caída. Atenção para o gráfico, por favor, mais uma vez. O obelisco é a Torre de Babel, a torre que supostamente levaria aos céus. Um trecho do livro de Gênesis: disseram aqueles homens entre si: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre, famoso o nosso nome. Aí nós percebemos nesse trecho que a edificação da Torre de Babel é uma ação mundana, é uma busca mundana e desejosa do ser humano em sua inconsciência de se tornar célebre, famoso, maior do que a divindade, mais importante. Nós vemos na Torre de Babel o infortúnio, o orgulho e a vaidade humana, que se afasta de sua própria origem, que é a divindade, para viver uma vida torpe, com orgulhos falsos, com conquistas falsas, conquistas materiais, conquistas intelectuais, conquistas profissionais, que são em seu fundo falsas, cobertas de cobiça. Esta é a Torre de Babel. A Torre Caída, o símbolo do arcano 16 do tarô egípcio, é a viva representação da existência humana que se inicia na base sólida da natureza essencial, o Buddhata, a virtude original. Então a nossa existência, ela se inicia na Terra. Ela se inicia na virtude original, quando nós nascemos, o bebê, a criança recém-nascida, a origem, o elemento Buddhata, o amor, a nossa forma original. Porém, à medida que nós vamos vivendo a nossa existência, nós vamos nos corrompendo pela ação de defeitos psicológicos, nos corrompemos pela cobiça, pelo pecado, pela vaidade, e depois esta torre, ela é fulminada, ela é derrubada pela ação da justiça divina. Porque uma pessoa que quer edificar a sua existência baseado no orgulho, na vaidade, nos vícios, que quer viver a sua existência para si mesmo com egoísmo, essa pessoa, ela é fulminada e tem a sua vida caída. A queda, em algum momento, irá cair, porque não edificou a sua existência em sua base fundamental. Não edificou a sua existência na atenção e na devoção à divindade. Não soube edificar a sua existência da forma correta. Edificou a sua casa na areia. A areia são os vícios, são as teorias, o intelectualismo, as vaidades. A pedra onde nós devemos edificar a nossa casa é o sexo superior, é o amor, é o matrimônio perfeito, a devoção, a espiritualidade, a direção da nossa atenção a quem merece atenção, o nosso ser, o nosso íntimo. As figuras que caem de ambos os lados, vocês observam aqui que a torre foi fulminada pela justiça divina, a torre que foi erguida dentro da vaidade, dentro do pecado, a Torre de Babel, e caem duas figuras dos dois lados, a esquerda e a direita. Essas figuras que caem, elas representam os
os atores que agem dentro de nós e que muitas vezes nós não percebemos, que são os defeitos psicológicos. A ira, cobiça, inveja, luxúria, preguiça, maledicência, falsidade, tudo isso que age em nossa máquina humana e muitas vezes nós não percebemos. E outras nós fingimos que não percebemos. Esses atores, esses defeitos, eles são derrubados em consequência de suas ações equivocadas em nossa máquina humana. Então percebam que o que está sendo derrubado aqui não é a essência em nós. O que está sendo derrubado são os vícios, são os erros. É o resultado das más ações, da inconsciência. Está sendo derrubado aquilo em nós que é falso. Percebam que a base do obelisco se mantém intacta, perfeita, porque a base é a origem, a nossa essência, o que nós carregamos de divino dentro de nós. Ela está intacta. Rompida e fulminada é o aspecto externo equivocado da nossa existência. É sabido que o ego nos leva ao erro. Sabendo perceber nossos piores erros, podemos nos separar desses defeitos psicológicos, eliminá-los, para então edificar em nós a cidade de Belém, a torre de fogo, aonde nascerá o Cristo íntimo. Vamos então agora compreender o que significa esta torre de fogo, Belém. Observe o gráfico, por favor, com atenção. Belém, a torre de fogo. Esta é a torre que nós devemos edificar dentro de nós, se nós queremos realmente alcançar a expressão e a união com a nossa própria divindade interior. A torre de fogo. A base da torre é a sexualidade superior, representada aqui pela pedra, pela montanha, o sexo superior, união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sangue. A produção do fogo. Aqui na base, no sexo, se produz o fogo. A torre é a coluna vertebral por onde sobe o fogo sexual da transmutação alquímica dentro da castidade. Então, quando esposo e esposa se unem sexualmente para transmutar, sem o derrame do sêmen, o que ocorre? As energias, elas sobem pela nossa coluna. Então, esta torre de fogo, Belém, ela representa a coluna vertebral, por onde fluem essas forças, essas energias durante o coito. Porque no coito sexual, na união sexual, se produz fogo, muita energia. E essa energia vai subir por essa torre, até o chakra coronário. O chakra coronário é representado aqui, o topo da torre, que é o topo da nossa cabeça. É uma roda de energia este chakra, por onde a energia transmutada ilumina nossos sentidos. Aqui nós temos uma alegoria, uma imagem, para poder compreender um pouco melhor o que significa isso. Esta figura, nesta alegoria, nós temos o chakra coronário, o chakra, o ponto de energia no topo da cabeça, ele se abre. O que é isto? É energia que se abre no topo de nossa cabeça e nos faz perceber todo o mundo afora e dentro de nós de uma forma muito mais clara, muito mais perceptiva, muito mais perfeita, muito mais lúcida, porque o que nos traz lucidez é energia. Se uma pessoa não tem energia, ela não pode ter lucidez. Este aqui é o resultado de uma pessoa que realizou um trabalho espiritual sobre si mesmo e pode ver com olhos que não são mundanos, pode ver com os olhos da alma, pode ver com os olhos do espírito. É o caso de pessoas que enxergam o mundo espiritual, também chamados de clarividentes. Este é um exemplo para que se compreenda um pouco melhor. São pessoas que têm uma percepção mais clara de si mesmo e das pessoas que estão ao seu redor. Uma vez que os sentidos desta pessoa estão iluminados,
nós ganhamos condições de perceber a natureza interna e externa nosso real ser, para expressar-se e transmitir o conhecimento daquilo que é sagrado, o caminho para o conhecimento. Desenvolvemos então o sacrifício pela humanidade. Quem pode guiar? Quem pode ensinar? Só aquele que tem luz. Só pode guiar aquele que pode ver. Uma pessoa imersa em vícios, em erros, pode guiar alguém? Não pode guiar ninguém. Ainda não pode, porque os seus olhos não estão abertos. Uma vez que os olhos estejam abertos para o mundo espiritual, pode-se sim ajudar os seus semelhantes e guiá-los para uma conduta reta, guiá-los para o conhecimento de si mesmo. Aqui à esquerda, o cipó jagube e a folha chacrona formam a sagrada ayahuasca, o alimento para a sexualidade superior. Este alimento sagrado oferece grande proteção contra as quedas sexuais, fortalecendo a saúde dos órgãos sexuais e conduzindo para a prática do tantrismo branco. Então nós temos aqui a medicina que nós utilizamos em nossa escola, a sagrada ayahuasca. Este é um alimento para as nossas energias sexuais. Aquela pessoa que quer voltar a ter saúde, e saúde sexual, saúde física, saúde vital, lucidez, ela se alimenta desta medicina. Esta medicina traz esta saúde e nos conduz a este trabalho com as nossas energias sexuais. Ela nos fortalece. Aquele que utiliza essas medicinas sabe disso. Pode falar por si, pode falar de acordo com o que viveu. Aqueles que utilizam esta medicina assim o sabem, porque dela provaram. É o alimento para a realização desta torre, esta torre de fogo bem distinta da torre de Babel. Esta é Belém, que devemos edificar dentro de nós, a torre de fogo. Agora atenção, para concluir o rodapé da carta, nós temos aqui do lado direito o número 16. O número 16 ele representa orgulho, egocentrismo, desordem emocional. A pessoa orgulhosa e vaidosa, ela torna-se desatenta quanto ao seu íntimo. Este é o grande castigo das pessoas orgulhosas e vaidosas. Pessoas orgulhosas, vaidosas, esquecem-se do seu ser, esquecem-se da divindade, daquilo que é belo dentro de nós. Verdadeiramente, a vaidade é uma grande armadilha para o ser humano, porque ela nos faz esquecer. E este é representado pelo número 16 da nossa carta. Ele representa as falhas na autoobservação de si mesmo, tendo como resultado, obviamente, os fracassos. Aqui, deste lado esquerdo, nós temos o significado astrológico, Mercúrio em Virgem. Representa a mente objetiva e analítica, inteligência pura, discernimento e perfeição. São atributos necessários na vida prática para não cair na fragilidade do arcano 16 do tarô. A queda neste arcano se deve ao fato de não possuir desenvolvido o discernimento das ações em relação aos eventos da existência. Então, este